Amigos da TV Leão, a nova cara da web, nós estamos também fazendo um jornalismo que há muito tempo o mundo tinha sede de novo tomar e absorver, que é o jornalismo descompromissado. Eu estou recebendo um dos grandes empresários do setor de livros do Brasil. E a gente está com muita felicidade recebendo também ele. E coincidentemente, além de empresário, é poeta, jornalista. O que eu chamo você de poeta, jornalista, fotógrafo ou empresário? Gilberto, primeiramente... Empresário editorial. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que a gente é de fato aquilo que está fazendo. Nós somos o que estamos acontecendo. Então eu me considerava fotógrafo. Hoje não fotografo. Por quê? Mais, porque não tenho tempo e a gente tem que eleger prioridades. Hoje eu me considero essencialmente editor, escritor, poeta, empresário enquanto editor, mas me sinto muito mais uma pessoa que está prestando um serviço relevante à cultura, à literatura em especial e à poesia mais em especial ainda, do que propriamente um empresário. Há quem diga, né, que a felicidade é o que mais importa, o dinheiro vem como consequência. Você está feliz, Gadelha? Apesar dessa crise sem precedentes na história, pelo menos na minha história, eu nunca vi nada sequer parecido. Mas o que a crise pode afetar um poeta? O poeta, se ele for só poeta, a crise não vai fazer muita diferença. O poeta num país, infelizmente, um país de analfabetos, um editor, o que a crise pode afetar um editor? Afeta sobremaneira porque o mercado editorial, que é considerado um mercado não essencial... Não chega a ser supérfluo. Não considero supérfluo, porque eu acho que cultura, a informação, a comunicação, isso é essencial ao ser humano, à alma. Agora, em momentos de dificuldades, óbvio que pais, mães, as pessoas têm que eleger suas prioridades. Então, entre comprar um livro e colocar o alimento na mesa de um filho, é óbvio que vai se colocar o alimento à mesa do filho. Gadelha, o editor foge ou fugirá para onde na crise? Ele tem que fazer verdadeiras acrobacias, tem que buscar alternativas e sair, digamos, daquela posição de conforto que antes, até 3, 4 anos, nós tínhamos. A zona de conforto. Exatamente, aquela zona de conforto. Tem alternativas que faça com que ele recupere, pelo menos parcialmente, o nível anterior, talvez com novos pontos de venda, novos focos. Depender hoje, pura e simplesmente, dos canais tradicionais, é praticamente impossível. E hoje em dia, a internet já alcançou o ponto de venda? De maneira alguma. A loja? Não, a livraria? Isso é uma história até muito interessante, porque logo que surgiu essa onda toda, os defensores do apocalipse diziam que as editoras todas iam quebrar, que as livrarias fechariam e que o mercado seria eminentemente de livros virtuais. Nada disso aconteceu. O crescimento das vendas de livro pela internet está muito aquém do que foi projetado. Eu, como editor, que ama o livro físico, o cheiro do livro, a ilustração, então, que sou um apaixonado... O livro é um copo do vinho sobre a mesa. Exatamente. Ele é o prazer no toque da mulher, na seda, na tez da pele feminina. Aguça todos os nossos sentidos. Olha, até me aguçou agora, estou virando poeta, né, Gadelha? É insubstituível o livro. Então eu fico feliz que não tenha acontecido da forma como foi preconizada. Tá? Eu acho que pelo menos durante uns bons 10, 15 anos, tá, as editoras ainda terão o seu espaço para editar, tá, publicar, distribuir, comercializar o livro
na sua forma física. Onde é que estamos hoje? Qual é o grande mote hoje? Qual é o grande tchan editorial no Brasil? Olha, infelizmente, ainda são os livros de autoajuda. Tá? É mesmo? São os que mais vendem, livros religiosos, tá? Livros aí que são os best-sellers. As biografias também, principalmente aquelas mais apimentadas, mais fofoquentas, mais fofoquentas. Exatamente. E a literatura de boa qualidade tem uma participação ínfima do mercado, infelizmente. Você tem quantas editoras? Você falou Editoras são duas. A Escrituras e a Girafa. Agora tem os selos editoriais. Você tem a Escrituras e as Girafas? E a Girafa. Você é um latifundiário editorial, então? Gostou dessa? As Girafas e a Escrituras. E agora tem também os selos editoriais. O que é isso? A Escrituras tem a Escritinha, que é o selo infantil. Tá, entendi. Aí tem o selo também. São os filhotes dela. Escrituras médicas. São os canais. Tá? E temos também a Arte Pau Brasil, que é livraria virtual e editora também. Tá? E temos na Girafa, nós temos o selo Girafinha. Eu sou a editora, nós somos a editora que mais publica poesia no Brasil. A única coisa que nós não fazemos é a impressão. A impressão. Então, você terceiriza. A gráfica que tiver... É a parte mais cara do livro? Depende da complexidade do livro. Se nós tivermos um livro, por exemplo, de fotografias com imagens aéreas, para o qual seja necessário tratamento especial de imagem, um livro de uma tradução... Locação de aeronave. Um livro de uma tradução muito complexa. E esse aqui é o primeiro livro no Brasil em escala industrial. Desse paper. Porque nós temos livros revestidos em tecido desde a Idade Média, isso é comum, principalmente com... Nossa, que lindo, hein? Com os títulos e crédito de autoria em serigrafia, né, em silkscreen. Nossa, Mas a diferença é que esse aqui ele vai direto na máquina de offset, ele é impresso como se fosse papel. Por favor, uma poesia livre, na voz do autor. Não, Pinto, na voz do poeta. Tá. Grandes cidades vivem dentro de mim, sanguínea intimidade que de todos desconheço. E como todas as cidades, crescem desordenadamente, sempre buscando vazão para o outro mundo aqui fora. Medo não tenho de minhas interiores e misteriosas cidades. Escolho uma delas, aquela mais distante e mais presente dentro de mim. Por ela, deixo-me engolir. Por ela, leve, deixo-me levar. Logo vejo bem no centro, talvez próximo do meu relógio coração, um mar de rostos ondulando, sem referências em todas as direções. Procuro um sinal, não vermelho, uma lembrança, algo que de alguma forma me ligue a um deles. Nada emerge desse mar e tempo já não há. Depois sigo sem pressa por ruas, becos, guetos, buscando lugares onde o cheiro forte, a escuridão e o perigo certamente dariam um fim a essa inquietante rotina. No lúdico percurso, como se lúcido fosse, encontro dentro de mim minha própria idealizada casa. Paredes caiadas, janelas em arco, portas sempre escancaradas, cadeiras na calçada, roupas penduradas no varal, pé de pitanga e goiaba no quintal. E ainda um pequeno rio enchendo meus olhos ao vê-lo estirar-se incansável e belo a meio caminho do inalcançável horizonte. Na sala, cela de encontros e recordações, a luz do sol cada vez mais perde intensidade e retratos desgastados pelo tempo pedem para permanecer na penumbra. Caminho acompanhado de tímidas sombras que me desfiguram nas paredes do interior e vejo que sobre uma tênue ponte estou. Ponte, devida divisa de mundos,
a porta do quarto da casa que ainda não existe, mas sei, há muito vive dentro de mim. Tomate, cebola, alho, azeite, sal, vinho tinto, açúcar, pimenta, noz moscada, manjericão. Antes que eu ponha a mão no trinco, vem da cozinha e espalha-se por toda a casa o aroma do molho amorosamente preparado. Finalmente toco o trinco da porta do quarto da casa que ainda não existe, e é lá que mora a amada que ainda não tenho, mas que também há muito sei existir. Entro e o quarto apresenta-se grandiosamente vazio. Onde estaria a amada? Saiu. Volta num instante. Sem resposta, resta-me apenas esperar, e na espera senti tudo em volta. No guarda-roupa ainda está contido aquele vestido do último baile a que nunca fomos. Ver o cabide sustentando com firmeza a parte reservada a teus delicados ombros, deixa-me à parte, a escombros de um passado do outro lado dessa cidade ainda inexistente. Vou até a janela e imagino um fio de rio lá fora, agora estirando-se belo e preguiçoso rumo ao horizonte. Não desejo abrir sozinho essa janela. Com olhos marejados, no quarto da casa da cidade ainda inexistente, eu escuto a amada, que ainda não tenho, murmurar docemente: venha, venha, arrebate-me daqui. Venha, arrebate-me para a liberdade sob o sol. Esse aí é um poema, uma poesia livre. É. Você entrou numa casa, mostrou a casa no seu todo e foi para o quarto para mostrar, enfim, o que de fato você procura na cidade. E que ainda não tinha achado, mas que já vislumbrava no futuro achar. E que é um dado, assim, uma coisa muito curiosa, muito assim, interessante. Esse poema nasceu de uma única frase, que é o título dele, Liberdade sob o Sol. Eu, quando estive numa feira internacional do livro em Londres, eu conheci uma inglesa e a gente começou a namorar e tal, e nós nos demos muito bem. E lá muito frio, aquele clima, aquela fog toda. Quando ela estava me levando no aeroporto, ela disse: Gadelha, whisk me out of here to freedom under the sun. Quer dizer, Gadelha, me arrebate daqui para a liberdade sob o sol. Aí eu fiquei pensando nisso e no voo eu fiz o poema. Sensacional. Aí foi o primeiro, eu disse: isso pode ser o começo de um livro inteiro a partir daí. Aí esse foi o primeiro poema e depois vem todos os outros. O Oásis. E por que agora a forma japonesa de fazer poema? Não é agora, essa. Isso é bem antes. Em você? É, a primeira edição do Um Estreito chamado Horizonte, que é Sui Rei Sen Toyuna no Kaikyo. Meu Jesus. É o título em japonês. Uhum. A primeira edição data de 1990. E ele é tão importante no Japão que todos os anos o imperador se reúne nos jardins do Palácio Imperial com os súditos para escreverem e declamarem tankas. Que lindo isso. O haikai... Ainda hoje? Ainda hoje. Que lindo. O haikai é originado do tanka. Nossa. O haikai tem os últimos 2 versos a menos. Porque o tanka, para que o ouvinte assimile bem, eu vou dizer bem lentamente, ele tem apenas 5 versos. Sendo que o primeiro, obrigatoriamente, tem que ter 5 sílabas. O segundo tem 7. O terceiro tem sílabas. 5 sílabas. Pô, você tem que ser um matemático, não um poeta. Aí e os 2 últimos, o quarto e o quinto, 7, 7. Mas você tem que buscar isso, então, você começa a escrever, até achar o que vai caber ali, porque é uma matemática também. Com o hábito, eu já raciocino muito em 31 sílabas. Às vezes o poema já vem inteirinho. Impressionante, impressionante. Raimundo Gadelha, você ocupa o cargo por ser um poeta, por ser um homem de letras. Te dou o cargo de ministro da Educação do Brasil. O que é que está faltando, ministro, para a gente colocar o Brasil de novo nos trilhos literários, nos trilhos da verdadeira educação de sabedoria, de língua portuguesa, de estudo universal, esses negócios. O que o ministro da Educação, Gadelha, faria?
O que eu faria talvez fosse considerado loucura, mas começar a coisa certa, porque o que falta mesmo hoje é vontade política. Vontade política de fazer o quê? O que deve ser feito, investir pesadamente na educação. Não ter só discurso. Nós estamos quebrados. Não, estamos quebrados por quê? Nós estamos quebrados porque Por que nós estamos quebrados? nós somos um país realmente rico. Nós estamos quebrados porque o dinheiro que se arrecada é inteiramente destinado, desviado para outros propósitos. Então nós nunca vamos chegar a ser realmente uma grande potência enquanto não investirmos verdadeiramente, sem farsas, sem subterfúgios, enquanto não investirmos verdadeiramente em educação, tá? Em habitação, mas primeiro educação, habitação, geração de emprego, mas isso com projeto, que uma coisa case com a outra e que se desenvolva. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar em sermos uma grande potência quando nós não somos um povo 100%, por exemplo, alfabetizado. Eu conversei com um empresário do setor editorial do Brasil, poeta, jornalista, fotógrafo e mais do que nunca poeta, dando uma aula para a gente dessa sua poesia, Raimundo Gadelha. Raimundo, você ganhou um fã Muito e um obrigado. amigo acima de tudo. Muito obrigado, Da viu? mesma forma, e gostaria de deixar aqui, fazer um convite especial para que você vá conhecer a nossa Escrituras Editora. Puxa, seria sensacional. E quem sabe a gente não começa a divulgar poemas? Seria um canal sensacional aqui na TV Leão. E olha, muita gente vai gostar, viu? É um quadrinho, eu posso indicar alguns excelentes poetas de São Paulo e de vários outros estados do Brasil. E eu acho E declamadores, exatamente. não é? Temos muito. TV Leão, a nova cara da web.